Estes são os restos de um teatro romano que está na cidade de Mérida, na Espanha. Aqui vários espetáculos ocorreram para entreter o povo daquela ocasião. Havia uma mistura muito grande entre arte, riqueza e religião. Exatamente onde eu estou ficava o Sacrarium, um local onde, a partir do segundo século depois de Cristo, a figura do imperador era adorada como um deus. Religião, riqueza, poder. Isto nos faz lembrar a mensagem especial que o apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu à igreja de Laodiceia. Um grupo de cristãos que, inspirado ou quem sabe vislumbrado no poder e na glória de Roma, misturou a fidelidade a Cristo com a fidelidade ao imperador. Eles se achavam ricos, poderosos, abastados, de nada tendo falta, mas eram espiritualmente pobres, cegos e nus. A mensagem à Laodiceia reflete para nós a própria imagem do cristianismo moderno. Às vezes nos sentimos ricos, poderosos, mas carecemos da graça de Cristo. Portanto, devemos refletir, com a mensagem de Laodiceia, quais são os nossos erros e qual o nosso papel no final da história deste mundo. Irmãos, o tema que eu tenho nesta noite, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, é uma mensagem à igreja de Laodiceia. O que nós podemos aprender sobre Laodiceia a partir da Bíblia, a partir da arqueologia? Mas, de antemão, eu gostaria de passar alguma coisa com os irmãos de uma experiência que marcou muito o meu ministério na África. Eu já havia mencionado aqui durante as reuniões que eu ia falar um pouquinho da África. Há várias pessoas da África aqui, de Angola, acredito que de outros países da África também. Eu tive a oportunidade de pregar no Sudão e em Moçambique. E eu escolhi justamente deixar para hoje mostrar alguma coisa para os irmãos, porque quando eu voltei da África lá para o nosso colégio, eu mostrei isso para os irmãos e muita gente nem sabia que havia condições, às vezes, com tanta pobreza assim. Olha que eu moro num país que tem muita pobreza. E eu falei lá no NASP assim, irmãos, eu acredito que o problema é que, às vezes, nós temos demais. Nós temos demais. Você sabe que ter as coisas é uma bênção, mas junto com a bênção vem também a responsabilidade. E sempre nesse mundo não dá para ganhar em tudo. Você ganha por um lado, mas perde por outro. Sempre é assim, nesse mundo sempre é assim. Não se dá para ganhar em tudo. Sempre que você ganha por um lado, se perde por outro. No Brasil nós temos a felicidade, já mostrei para vocês o vídeo, de ter muitos adventistas. Só a igreja da qual eu sou membro tem 2.500 membros. Então dá para vocês terem uma noção, 2.500 membros reunindo todo sábado numa igreja. A princípio muita gente fala, que bênção, que maravilha, tanto adventista assim, mas por outro lado, às vezes ser membro de uma igreja tão grande, tanto é que eu passo 4 ou 5 sábados do ano na minha igreja, eu estou sempre pregando. Ser membro de uma igreja grande como esta, o que acontece? Às vezes uma pessoa que numa igreja menor, podia ser um primeiro ancião, um diretor de escola sabatina, numa igreja grande como esta, se limita a assistir o culto e ir embora para casa. E nada mais. E nem conhecer direito quem está do lado dele. E às vezes nós ficamos um pouco ignorantes por causa da nossa riqueza, da nossa cultura, das coisas que nós temos. Nós não paramos para perceber o que é a necessidade. Então eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho, para quem sabe fazer brilhar um pouco o senso missionário de alguns, valorizar, quem sabe, um pouco a vida que alguns têm. E, por favor, eu sei que há muitos africanos aqui, não é de modo nenhum pejorativo o que eu vou fazer em relação à África. Eu vou mostrar, pelo contrário, a sede desse povo pelo Evangelho. Quando eu preguei no Sudão, uma coisa me chamou a atenção. Vocês sabem, sermão traduzido demora o dobro do tempo. Eu pregava em inglês e um irmão traduzia para o árabe. Um árabe sudanês, um dialeto árabe sudanês que eles usam lá. Eles me deram o púlpito. No Brasil, geralmente, você começa a pregar, o horário é um pouquinho diferente daqui. No Brasil, o horário do culto é mais ou menos por volta de 11 horas. Os brasileiros sabem disso. Por volta de mais ou menos 11 horas, você já começa a pregar. E se o sermão demora, se começa a passar 15 para meio-dia, o pessoal já vai ficando incomodado. Eu até no sábado passado contei a história de uma igreja lá em Minas Gerais, que eu fui pregar, e o irmão falou, pode pregar a hora que você quiser, pastor, mas 11h30 os irmãos saem. Porque eles tinham que pegar o comboio, e saíam mesmo. Lá no Sudão,
Deram-me o microfone para começar a pregar 12:10. Nunca vi o povo cantar tanto. Aliás, uma coisa que eu gostaria de saber, por que nós não cantamos aqui, viu? Nós vamos cantar mais, irmãos. Glorificar o nome de Deus, cantar. Olha, vou contar um segredinho para vocês. Vocês compram muito CD de brasileiro aqui, mas saibam que os portugueses, quando cantam, fazem sucesso no Brasil. Mesmo fora da igreja. Pergunte no Brasil sobre Roberto Leal, todo mundo conhece. Até quem não é da geração de Roberto Leal. Está vendo? Então vamos cantar, vamos botar a voz para cantar a Deus. E eles cantavam. Eu não sabia falar nada de árabe e eu conseguia, de tanto repetirem ali, cantar algumas coisas com eles. Bom, 12:10 eu comecei a pregar. Pensei, Senhor, não vai ficar ninguém. Repito, sermão traduzido, dobro do tempo. Porque se você se programa para falar 20 minutos, com o tradutor viram 40, porque cada frase sua ele tem que traduzir. Eu cortei o meu sermão como podia. Preguei até 12:40. Com tradução, então eu preguei pouco. 12:40, eu desci, cantaram mais um hino, eu fui despedir dos irmãos à porta da igreja. Muitos irmãos descalços, com condições muito pobres. O tradutor me cumprimentou e ficou do lado. Depois chegou a segunda pessoa, cumprimentou a nós dois e ficou do lado. Passou o outro, cumprimentou os três e ficou do lado. Eu achei interessante, todo mundo que ia passando ia cumprimentando, todo mundo. Havia uma média de quase 200 pessoas ali naquela igreja. Depois ficou aquela fila imensa. Falei, puxa, eu vou levar isso para o Brasil. Embora com 2.500 membros é meio complicado, mas depois que terminaram de cumprimentar, voltou todo mundo para dentro da igreja. Voltaram para dentro da igreja. Eu fiz a mesma cara. O estômago estava colado nas costas. Eu não havia tomado o pequeno almoço, não havia tido o pequeno almoço. O estômago estava colado aqui. Imagina a fome. E eu não entendi. E eles voltaram e começaram a se ajeitar nos bancos de novo e a abrir as Bíblias. E eu perguntei, e curioso, se havia 10 pessoas com Bíblia ali, era muito. Uns 2 inários. E eu perguntei, o que vai ter agora? E o tradutor todo contente, agora, pastor, eu estudo de Daniel. Estude Daniel. Havia um médico da ADRA que estava ali. E o médico, ele era australiano, ele me explicou, não, fique tranquilo, Michael Ree, o nome dele. Eu também assustei quando eu vim para cá. Aqui, mais da metade da igreja que te assistiu hoje de manhã são pessoas refugiadas do sul do país, onde é proibido ter o cristianismo. E muitos são ex-escravos, porque vocês sabem que o Sudão ainda tem um regime de escravagismo no sul do país, e eles sofrem muitos. E muitos fugiram do sul para Khartoum, a capital, e estão tendo pela primeira vez na vida a oportunidade de ouvir um sermão em paz. E eles amam tanto a igreja que não querem ir embora. Irmãos, aqueles irmãos ficaram na igreja até 4 horas da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, os mais velhos saíram e os jovens ficaram ainda e pediram uma palestra minha. E quando eu terminava a palestra às vezes que eu demorava 40 minutos, acabou, não tem mais nada que você pode falar para a gente? Fale outra coisa. Eu nunca preguei tanto na minha vida. A sede daqueles irmãos pelo Evangelho. E curioso, eles tinham todos os motivos para questionar a Deus, passando fome, passando necessidade, num governo que oprime, não tendo liberdade religiosa, eles tinham todos os motivos para questionar a Deus e não querer saber de Deus. E, no entanto, estavam com menos perguntas, com menos questionamento que nós, que viemos para cá com o estômago cheio, com a conta bancária talvez não estourando de euros, mas também assim, equilibrada. É interessante. Por que essas pessoas que tinham tantos motivos para questionar a Deus, têm pouco questionamento? E nós que estamos cercados de bênçãos, vivemos perguntando, por que, Senhor? Me deu vergonha. O nosso problema é que nós temos demais. Estamos com overdose de bênção. Você sabe que o remédio certo na dose errada virou overdose. Às vezes nós temos uma overdose. Eu quero mostrar para os irmãos alguma coisa aqui.
da mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O que nós acabamos de ver é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele esteve aqui entre nós. As suas últimas palavras aos discípulos foram as seguintes. Estão em Mateus, o capítulo 28, os versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não tenho Bíblia. O que você queria pedir para os irmãos brasileiros? Quero Bíblia, inário e conflitos. Mostra o que você tem nas costas aí. O que está nas suas costas? Meu filho, meu bebê. E para onde vocês estão indo agora? Vamos ao batismo. E é quanto tempo daqui até lá? Daqui a 30 minutos. Daqui a 30 minutos caminhando, e já estamos caminhando há uns 15 minutos. Sim, sim, sim. Não é isso? Sim, daqui a nada vamos chegar. Então peça aos irmãos brasileiros o que a gente precisa aqui. Quero inário, conflito e manual da igreja, assim como inário. Tá bom.
Onde é que está a frieza europeia quando os ingleses estão torcendo pelo time deles? Lá não tem frieza. Aí todo mundo vibra, grita, gol. E se ganham do Brasil, que é considerado um grande país na área do futebol, aí a alegria é dobrada. Para tudo. Eu vi na Copa do Mundo agora os jovens saindo com cornetas na mão, gritando o nome do seu país, numa festa até bonita por causa do futebol. Eu pergunto aos irmãos, onde é que estava a frieza europeia ali? Será que realmente é uma questão cultural? Ou porque nós estamos adorando o Deus que nos apraz, segundo o sermão que eu fiz aqui no sábado? Eu quero ler com vocês uma mensagem muito dura de Deus para a igreja que envolve a todos nós. Não entendam, irmãos, que essa mensagem aqui é uma chicotada. Ela vale para todo mundo, a começar pelo pregador dessa noite. E há anjos anotando a sinceridade ou hipocrisia das minhas palavras. É a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. É a mensagem de Cristo à igreja dos últimos tempos, à igreja remanescente, à igreja do século 21. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino aos que amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica com sua Bíblia aberta, por favor. É muito curioso que eu não sei quanto custa um lanche no McDonald's. 5 euros. 5 euros dados no McDonald's parecem tão pouco. Ou quem sabe 10 euros, nós nunca vamos sozinhos. 10 euros no McDonald's significam tão pouco. Mas 1 euro para ajudar num programa do evangelismo é tanto dinheiro. Se está passando um programa interessante na TV, o noticiário, a novela brasileira, qualquer coisa, e o menino faz qualquer coisa, cala a boca, está na novela, cala esse menino. Mas se está na hora do sermão, deixa o menino à vontade. E ai do pregador se mostra, não estou jogando indireta para ninguém, estou falando de coisas que eu já vi em vários lugares. E ai do pregador se faz pelo menos um trejeito de 2 horas no entretenimento de um filme, parecem 5 minutos. 5 minutos a mais na igreja parece uma eternidade. E é irônico que mesmo com tanta dificuldade, tanta inversão de valores, nós ainda dissemos que queremos ir para o céu. Irmãos, eu vou contar para vocês arqueologicamente as origens da cidade de Laodiceia e qual mensagem a gente pode pegar. Em primeiro lugar, Laodiceia, vocês sabem, é uma das igrejas, uma das cidades que está aqui na Ásia Menor, atual Turquia, e que tinha um centro cristão na época de João e recebeu uma carta. Eu vou mostrar para vocês quem fundou a cidade. Esta é a moeda que traz o rosto do homem que fundou a cidade de Laodiceia. O seu nome, Antíoco Epifânio Teos, ou Antíoco Teos II. Ele fundou várias cidades que ele ia conquistando. Na verdade, algumas cidades já existiam. Ele só as reformou e mudou o nome dele. E ele tinha uma mulher, uma esposa, chamada Laodice. Ela aparece aqui no fundo, olha, Laodice. Laodice era a mulher de Antíoco. Feia, né? Mas ele a amava. A amava tanto que ele pegava a cidade que ele conquistava e, se a cidade era grande e promissora, ele trocava o nome da cidade e colocava o nome de Laodiceia em homenagem a Laodice, a sua esposa. Entenderam?
Tanto é que nós já encontramos 5 cidades chamadas Laodiceia. Na Índia, tem os restos de uma cidade que Antíoco conquistou, chamada Laodiceia. Mas aquela Laodiceia que João enviou a carta é a que está na Ásia Menor. Então, repetindo, aqui está Laodice com seus 2 filhos, Eucrátides e Helióclis, que está aqui. São os 2 filhos dela, o rosto da mãe aparece no fundo, e foi esta mulher que recebeu o nome, que a cidade recebeu o nome em sua homenagem. Antes de Antíoco chegar ali, o nome daquela cidade da Ásia Menor era Dióspolis. Dióspolis, cidade de Deus, ou cidade de Zeus. Ele chegou, conquistou a cidade e, para homenagear a sua esposa, trocou o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia. Dióspolis significa cidade de Deus. Agora, Antíoco parece muito com o anticristo. Ele não é o anticristo. Vocês viram no trimensário que o anticristo é um outro poder romano que ia surgir depois. Mas Antíoco lembra em alguma coisa o inimigo do povo de Deus. O nome Antíoco segundo Theos. Anti, contra. Theos, Deus. Contra Deus. O opositor de Deus. Ou o Deus da oposição. Agora, como ele fez para convencer a cidade a trocar o nome de Dióspolis para Laodiceia? Ele usou de ditadura ou sedução? A princípio foi ditadura. Mas ele percebeu que o povo preferia morrer a trocar o nome da cidade e a religião. Então, o que ele fez? Ele começou a seduzir a cidade. Uma coisa curiosa, a palavra Laodiceia, Laos, significa povo, de onde vem a palavra leigo, povo, Laos. Dikaios, significa julgamento. Laodiceia, você pode traduzir de 2 maneiras. Julgamento do povo, ou o povo que julga. Perceberam? A cidade que antes se chamava Cidade de Deus, passou a ser a cidade do povo que julga. O que significa isso, o povo que julga? Agora quem dita as regras não é mais Deus, é o povo, é a cultura popular, é como o povo acha, é o que vota a maioria, é o que o povo decide, é para o bem do povo. Vamos agora alcançar o povo do jeito que o povo é o cliente, é o povo que julga. Vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus, mas há tempo sabemos que a voz do povo muitas vezes é a voz da ignorância. A voz do povo pediu Barrabás ao invés de Jesus. A voz do povo acabou pensou que estava matando o próprio Deus na Revolução Francesa, quando na verdade estavam matando a si mesmos. A voz do povo é a voz da ignorância muitas vezes. Será que não aconteceu isso com o cristianismo hoje? O cristianismo aos poucos tem deixado de ser Dióspolis, cidade de Deus, para se tornar Laodiceia, cidade do povo que julga. Ah, pastor, mas é melhor assim, porque o povo é assim, o povo não aceita. O povo é assim, a gente tem que respeitar o povo, vamos acompanhar o povo, se fizer desse jeito o povo não vai gostar. Aí agora o gosto não é mais de Deus, o gosto é do povo, é o povo agora que decide. Bem, vamos visitar as ruínas de Laodiceia. Se você for à Turquia, lá em cima daquela montanha está o que sobrou da antiga cidade de Laodiceia. Antíoco começou a conquistar a cidade pela sedução. Ele começou a fazer ampliações e reformas e colocar a cidade como uma das maiores metrópoles da Ásia Menor de todos os tempos. Começou a atrair para ali pessoas ricas e Dióspolis, que agora se tornara Laodiceia, começou a se tornar de uma pequena vila a uma promissora e cada vez mais progressiva cidade, uma metrópole, uma verdadeira Nova York daqueles tempos. Vejam os restos das casas dos ricos da ocasião. Hoje são pedras, mas no passado, isto aí eram mansões, cada uma mais linda do que a outra. Hoje, o que eram antigos palácios, mansões, é um terreno praticamente abandonado. Alguns turistas vão ali e cordeiros, ovelhas ficam ali pastando nas ruínas da antiga Laodiceia. Que curioso, você já parou para imaginar a possibilidade de um dia os sítios mais caros de Lisboa virarem pasto para ovelha? E abandonado?
talvez não teremos tempo para acontecer com Lisboa, com São Paulo, com Nova York, o que aconteceu com Laodiceia. Mas durante o milênio, vai virar caminhada para Satanás ficar andando por aí. Um dia foi uma cidade promissora. Este é o anfiteatro de Laodiceia. Havia 2 ali que Antíoco construiu. Um com capacidade para 5.000 pessoas. E um outro maior com capacidade para 25.000 pessoas. Imagina um estádio naquela época com capacidade para 25.000 pessoas. Enorme. Eu fiz uma coisa. Eu consegui um desenho de os anfiteatros romanos não são muito diferentes. Nós tivemos a oportunidade de ir aqui a Mérida, há um anfiteatro romano ali em Mérida, a outro em Clúnia. Eles são mais ou menos o mesmo padrão arquitetônico. Depois de Antíoco vieram aperfeiçoamentos romanos ali, eu esqueci de mencionar isso. E o anfiteatro foi tomando a forma dos anfiteatros romanos. Eu esqueci de mencionar isso. Ele era mais ou menos assim na época. Então vou voltar aqui à foto. Hoje ele está assim. Estão vendo a arquibancada aqui? Praticamente não sobrou nada, só a arquibancada do anfiteatro de Laodiceia. Naquele tempo, olha como ele era lindo. Imagine isso aqui repleto de pessoas vendo os espetáculos. Parece muito com o de Mérida. Parece muito com o que está aqui em Mérida. Imagine isso cheio de pessoas, 25.000 pessoas assistindo espetáculos ali, se entretendo com a arte circense, adorando os deuses e agora ficando felizes e até orgulhosos por não ser mais cidadãos de uma vila pequena chamada Dióspolis, mas da grande metrópole de Laodiceia. A cidade do povo que julga, o povo que decide o que é bom, o que é melhor. Não é mais assim, diz o Senhor, é assim diz o povo, assim diz a minha experiência, assim diz a minha razão, assim diz o meu questionamento. Era lindo isso mesmo. Só o que no passado era assim, hoje é isso aqui. Tudo em vão. Vaidade, vaidade, porque tudo é vaidade. Havia também, isso foi construído depois de Antíoco, havia um hipódromo ali, lugar para corrida de cavalos, sobraram apenas algumas arquibancadas e a arena, que era muito semelhante àquela que havia em Roma, capital. Uma outra igual foi construída em Laodiceia. Esse desenho aqui é do de Roma, um idêntico havia em Laodiceia do mesmo tamanho. Então vocês veem, a cidade se rivalizava, mesmo depois de Antíoco, ela continuou crescendo, eu já estou agora no período romano. Ela rivalizava com a capital do império. Os imperadores amavam ir ali. Era uma grande metrópole. Ela tinha portas suntuosas, restos, então, como eu falei com vocês, de teatros, de colunas. Esse é um dos caminhos de Laodiceia. E uma maquete de como eram as casas dos ricos ali. As casas eram muito lindas e costumavam ter uma peculiaridade. Laodiceia tinha o costume, os arquitetos, de construir no centro das casas chafariz. É um emblema. Portugal não tem o galo como emblema, aquele galinho. Sempre que a gente sabe alguma coisa de Portugal, é aquele galinho. Não é um dos emblemas de Portugal, não é aquele galo? Eu não sei a história, mas... Exatamente, aquele galo é um dos emblemas de Portugal. Um dos emblemas de Laodiceia era o chafariz. Havia chafariz por todo lado. Por todo lado. As casas construíam chafariz no meio. Também os quartos eram muito bem sofisticados, tinha uma cultura greco-romana tremenda. E eles continuavam religiosos. Esse aqui é o interessante. Eles não pararam com a religião antiga deles, continuaram religiosos. Só que agora completamente vendidos. Era uma cidade de ricos, como eu falei com vocês. Ali estão os restos de alguns dos arquedutos principais da cidade. Eles abasteciam a cidade por completo, mas tinham que trazer água de muito longe. Sabem por quê? A Laodiceia ficava no Vale do Licos. E a região ali é uma região muito cheia de enxofre, o que faz com que a água fique salgada, saloba e morna. É uma região vulcânica. Estão vendo aqui um dos canais d'água da época? Estão vendo uma espécie de um pó branco aqui? Isto é resto de sal. A água era terrivelmente salgada e morna. Não prestava para beber. O que eles fizeram? Para trazer água potável, eles construíram esses dutos que puxavam água de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então a água para beber vinha de longe, porque a água da região, do lençol freático da região, só servia para ornamentar o chafariz. E por falar em
Aqui estão os aquedutos, que traziam água, mas que não prestava para beber. Esses eram os aquedutos que puxavam água potável de longe. Então, repito, a água potável para beber vinha de quilômetros e quilômetros de distância. A água do lençol freático local só servia para ornamentar o chafariz. Aqui estão as ruas das avenidas, onde haviam os malls, os shoppings. E por falar em chafariz, eu tenho aí a representação de um outro chafariz típico dos que havia em Laodiceia. Havia uma brincadeira que os laodicenses faziam com as pessoas. Quando chegava alguém ali com um intenso calor, via água cristalina saindo do chafariz e não sabia, era um turista. Na sede, o que ele fazia? Ia beber. Quando ele pegava a água que ele colocava na boca, ele cuspia imediatamente, aquilo dava uma ânsia de vômito tremenda nele, que era como se estivesse bebendo água do mar. E as pessoas riam com aquilo. E virou, na época do primeiro século, uma anedota dizer, ele foi enganado pelas águas de Laodiceia. Bonitas, límpidas, cristalinas, mas não prestavam para beber. Eram mornas, salgadas. Entendem por que Cristo fala na carta, tu és morno? Quem deras fosse quente ou frio, mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. João, inspirado por Cristo, pegou um elemento que havia lá em Laodiceia, literal, histórico, e transformou em símbolo para colocar os cristãos para refletirem. As águas de Laodiceia. Veja a quantidade de sal. Realmente era uma água que não prestava para beber. Agora, é curioso, o mesmo sal que contaminava a água, o mesmo enxofre e sal que contaminavam a água, era uma matéria-prima para fazer uma coisa, colírio. Esse frasco aqui é um frasco com um pequeno colírio encontrado em Laodiceia. Havia dois tipos de colírio. Havia um colírio que era como um óleo, um azeite, tipo um azeite de oliva, que a pessoa pingava nos olhos e lavava os olhos. E era desse tipo de jarrinho. E havia um outro colírio que era como se fosse uma pasta, um creme. E o lugar na Ásia que fabricava esses colírios a partir da matéria-prima local era Laodiceia. Olha aqui uma coisa interessante que encontraram na Inglaterra. Encontraram uma latinha com uma espécie de cosmético ou pomada para as vistas, que deduzem ter vindo de Laodiceia. Foi importada de Laodiceia para cá, e encontraram isso há uns 4 anos. E o que chamou a atenção dos arqueólogos quando a encontraram é que ela ainda tinha na tampa, é lógico que agora o creme estava endurecido, a marca dos dedos da última vez que alguém usou. Importação de Laodiceia. Olha que curioso isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a maior especialização de Laodiceia. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Um homem, um outro sentado, e o que ele está fazendo? Examinando os olhos do outro. Não é isso? É um médico oculista, ou oftalmologista. Laodiceia tinha a maior escola de oftalmologia de toda a Ásia Menor. Todos os grandes especialistas em olhos, quando queriam ter estudos mais graduados, iam para Laodiceia. E ela fabricava o colírio. Agora é interessante a ironia de Cristo. A cidade que tinha a faculdade de oftalmologia, a cidade que tinha o colírio, ele fala, você é cega. Eu aconselho que você compre de mim colírio para você poder enxergar. Uma cidade rica, ele chama de pobre. Uma cidade que tem águas bonitas, ele fala, você é morna como as suas águas. Uma cidade que tinha uma escola de oftalmologia, ele fala que ela era cega. E mais, Laodiceia tinha um grupo de cabras e ovelhas que tinha uma lã negra muito especial, que fazia um tipo de tecido também muito especial, que era espalhado pelo redor do mundo. Para fazer uma comparação, hoje as grandes grifes mundiais vêm de Milão, Paris, são essas cidades geralmente que ditam a moda mundial. Milão, Paris, são essas cidades. Na época era Laodiceia.
As pessoas da corte queriam saber qual era a última moda em Laodiceia, especialmente as mulheres. E aqui eu tenho algumas das roupas, um estilo greco-romano, que eram confeccionadas em Laodiceia. É lógico que essas roupas são modernas, isso é cópia, é réplica, mas feitas a partir de desenhos, de pinturas, do que as pessoas tinham em Laodiceia. Então era mais ou menos assim que as jovens senhoras de Laodiceia vestiam. E era uma moda, produtora de tecido. E Jesus fala, você está nua, pobre, cego e nu. E a arrogância de Laodiceia? Que arrogância! Uma tremenda arrogância em meio ao caos. Nos anos 60 depois de Cristo, houve uma série de terremotos de maior ou menor abalo sísmico que danificaram toda a região ali do Vale do Licos. E Laodiceia foi tremendamente arrasada. O terremoto acabou com a cidade. Mais de 70% dos seus prédios vieram abaixo, foi uma perda quase total. O imperador de Roma mandou um comissário, alguém, uma equipa, em cada cidade atingida pelo terremoto, para oferecer ajuda imperial. E quando eles chegaram à porta, aos grandes portais da cidade de Laodiceia, o rei de Laodiceia nem foi recebê-los, mandou um emissário lá na porta falar com eles, escuta, vocês estão querendo nos ofender? Como? Vocês estão arrasados, viemos trazer a ajuda imperial, não precisamos da ajuda do imperador. Diga para ele que nós temos pessoas ricas o bastante na nossa cidade para reconstruir sem precisar de esmolas. Isso passou na história romana, ficou uma coisa muito desagradável, porque passou como sendo a arrogância dos laodicenses, o orgulho dos laodicenses, que acabaram fazendo uma desfeita ao imperador, por não aceitarem a ajuda do imperador, porque eles diziam ter dinheiro bastante para se reconstruir sem necessitar de ajuda. Entendem agora por que Cristo escolhe justamente essa cidade para representar o cristianismo final? Você acha que é rico? Mas você é pobre. Você acha que tem muito roupa porque você produz roupa? Você está nua. Você acha que enxerga muito bem por causa do óleo, do azeite que você produz aí, do colírio? Eu aconselho que você compre o colírio de mim, porque você está cega. Esta é a realidade de hoje. Realmente aquela cidade parecia rica. Só para vocês terem noção, Polemo era um homem tão rico, um dos ricos da cidade, ele era tão rico, que ele tinha lastro para fabricar uma moeda própria. Ele tinha lastro em metal, em prata e ouro, para fazer uma moeda para si. Ele foi convidado certa vez pelos senadores para ser um imperador em Roma e ele não quis. Naquelas brigas ali, não é? Quem seria? Ele foi convidado, Polemo. Ele sozinho construiu um anfiteatro e algumas coisas mais. O que aconteceu à igreja de Laodiceia? Será que eles atenderam ao apelo de João? A história parece dizer que sim, porque muitos cristãos ali acabaram sendo martirizados. Este é o local onde alguns acreditam seriam os restos da igreja cristã ali do 2º século. E havia até um bispo da igreja chamado Sagares, que morreu martirizado. Então a história indica que parece que os membros da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia literal, aceitaram a mensagem de João. Agora, e quanto à Laodiceia de hoje? Eu quero terminar esse sermão mostrando algumas coisas para os irmãos pensarem. Se você analisar as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, você vai perceber que em cada uma delas há uma mensagem de Cristo alusiva à sua volta a este mundo. Os versículos estão aqui. Para a cidade de Éfeso, Jesus disse assim, arrepende-te, se não, venho a ti. Ele está falando, eu vou voltar. Ele vem. Cidade de Esmirna, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cidade de Pérgamo, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora. Tiatira, conservai o que tendes, até que eu venha. Sardes, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Filadélfia, venho sem
demora. E Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Qual a diferença? Nos outros ele vem. Laodiceia, estou à porta e bato. Eu quero contar uma história final para vocês. Eu quero contar uma história e uma curiosidade, e com isso nós encerramos a nossa meditação, para vocês pensarem em casa e eu também. Na Bélgica, no século XVIII, havia uma cidade muito pequena, uma vila, muito pequena. Ela tinha um costume inusitado. Durante o dia, os seus moradores deixavam as casas na vila, andavam a pé uma média de 5 a 8 quilômetros para trabalhar numa lavoura que havia ali. Eles não construíram a cidade perto da lavoura por qualquer razão que eu desconheço, então tinham esse costume. De dia, acordavam bem cedo, saíam com as enxadas, com as ferramentas no ombro e iam para a lavoura. E trabalhavam lá o dia inteiro. À noite, voltavam para casa, dormiam e no outro dia, de novo, saíam bem cedo e iam para a lavoura. Parênteses, esta é uma história verdadeira. Não é lenda, é uma história legítima. Fechei parênteses. Um dia, a rotina da cidade mudou. Mudou-se para ali um circo, desses circos itinerantes que ficam passando de lugar em lugar e ficam um tempo em determinado local. O circo foi aquele sítio e à noite as pessoas agora tinham o entretenimento de assistir no sítio uma dupla de palhaços que fazia todos rirem muito. Eles tinham uma pequena carroça e uma pequena barraca e faziam entretenimentos e o povo ria. Agora, a rotina da cidade era a seguinte, 2 pontos. De manhã cedinha, todos acordavam, iam para a lavoura, mais ou menos 8 quilômetros, alguma coisa assim da casa. 5 quilômetros, alguma coisa assim. À noite voltavam, assistiam os palhaços no circo e depois de rirem bastante, iam trocar de roupa, dormir e no outro dia começar tudo de novo. Entenderam a rotina? Um belo dia, era verão, o mato estava seco, de fácil combustão. Os palhaços estavam dentro da carroça, se aprontando para o espetáculo, colocando a peruca, aquele nariz de palhaço, aquela roupa com aquele sapato enorme, aquela gravata colorida, vestindo toda aquela roupa. Eles começavam a vestir-se bastante cedo, porque demorava para colocar toda aquela roupa. O povo estava onde? Vamos ver se vocês... Onde o povo estava? No campo, na lavoura. De repente, um palhaço virou para o outro e falou: você está sentindo o cheiro de queimado? O outro: estou. E quando olharam pela janelinha, estava pegando fogo no mato em volta da cidade. Como eu falei, o capim estava seco. Está pegando fogo. O fogo está se alastrando. O fogo vai chegar aqui em pouco tempo. Vamos apagar esse fogo. Só nós dois não conseguimos. A gente tem que pedir ajuda para o povo. Então vamos correr, pedir ajuda para o povo antes que seja tarde demais. E um começou a tirar a roupa, o outro: não dá tempo de tirar a roupa. Vamos assim mesmo. E lá foram os 2 palhaços correndo estrada fora, desesperados para avisar o povo que a cidade estava pegando fogo. E lá estava o povo trabalhando. Quando lá ao longe, no meio da estrada, 2 palhaços surgem, pulando, gritando: corram, a cidade está pegando fogo! Corram, a cidade está pegando fogo! Repito, esta é uma história verdadeira. O que vocês acham que aconteceu? O povo não acreditou e começou a rir. E riam cada vez mais. E quanto mais os palhaços pulavam e gesticulavam e faziam bocas, mais o povo ria. Colocavam a mão na barriga de tanto rir. Era engraçado, muito engraçado. O fogo se alastrou, a perda foi total. Aqueles camponeses perderam tudo o que tinham e até os palhaços perderam a sua carroça com todos os seus apetrechos circenses. O mestre, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório: que vos parece? Irmãos, eu também pergunto: o que vos parece? Onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Pense bem, porque
todas as vezes que eu prego a mensagem verdadeira, mas não vivo como alguém que acredita naquilo, eu pareço um palhaço com a mensagem certa. Eu falo para o mundo, Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como alguém que está esperando a volta de Cristo. Eu pareço um palhaço contando uma piada. O mundo dá risadas. Eu falo que eu sou adventista do 7º dia, mas eu não vivo como alguém que ama essa igreja, que ama esse ministério, que ama isso aqui, nada. Eu pareço um palhaço com a mensagem verdadeira. O mundo está acabando. Eu já mostrei. Pena que eu não tenho condições de fazer para vocês uma palestra que eu tenho sobre o fim dos tempos. Não é para criar alarme. Não sou alarmista. Pena que eu não tenho condições de fazer essa palestra. Mas vocês são bem cultos. Deem uma olhada em como está o estado do mundo. Mesmo que eu não fosse adventista, eu já seria obrigado a acreditar no fim do mundo. O mundo está acabando. O fogo está chegando. E nós estamos avisando o mundo. Quando avisamos? E eles estão dando gargalhadas. Eu não quero, irmãos, ser um palhaço com a mensagem certa. Não queira também. E uma última coisa. Eu disse que era uma história e uma curiosidade. Jesus termina a mensagem Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe um problema aqui com esses quadros, que geralmente retratam de Jesus batendo a porta. Sabem qual é? No Médio Oriente, daquele tempo, ninguém batia a porta em situação normal. As pessoas anunciavam sua voz. Se eu chegasse então à casa do pastor, eu não batia a porta. De jeito nenhum faria isso. Eu chegaria até a porta da casa dele e diria: pastor, é o pastor Rodrigo que está aqui. E ele lá de dentro, já reconhecendo a minha voz: amigo, entre. Se ele não me conhecesse, eu diria: quem está aqui fora é um forasteiro da cidade tal. As pessoas chegavam à porta e geralmente anunciavam-se. Não havia o costume de bater, pastor? Não. A menos que fosse uma situação de extrema urgência. Por exemplo, o exército inimigo está chegando. O fogo está se aproximando. Aí, nessa situação, as pessoas não costumavam anunciar. Elas costumavam... E quem estava dentro da casa, quando ouvia as pancadas na porta, sabia que era coisa séria e urgente. Se fosse coisa comum e corriqueira, a pessoa chamava. Quando batia, era coisa séria e urgente. Então ninguém batia a porta. Eram burros, porque coisa séria e urgente estava acontecendo aqui fora. É muito interessante que no Apocalipse Jesus não diz: eis que estou à porta e me anuncio. Eis que estou à porta e bato. Então não é uma batida comum. É um burro. Abram essa porta para o bem de vocês. Não sou eu que estou perdido, precisando de abrigo. É você que deve me deixar entrar na sua casa. Abre essa porta para o seu próprio bem, filho. Jesus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Não deixe que o secularismo o faça surdo a isso. Ele quer para o seu próprio bem. Seja inteligente, dê uma chance para Deus. Você não sabe mais do que Ele. Eu comecei dizendo aqui, irmãos, que eu não entendo como que num continente com tanta pobreza, eu não vi irmãos lá questionando nada. Eu não vi irmãos preocupados. Eu até elogiei, parabéns aos irmãos que eu sei que vieram com muito sacrifício para cá. Mas muitas vezes nós temos uma preguiça, sabe, trabalhei o dia inteiro, ir para a igreja ainda, tem que enfrentar trânsito. Os irmãos andavam 30 quilômetros a pé. Isso, irmão, me permite, você não me deu autorização, mas não estou falando nada antiético. Eu tenho um irmão aqui que nasceu em Moçambique, ele falou: pastor, você falou 30 quilômetros, o pessoal anda 60. 60. Eu amo os irmãos da África, mas eu quero estar no céu com eles. Eu não quero que eles estejam lá no meu lugar. Coloque no seu coração: eu quero entrar no céu. Sabem por quê, irmãos?
Eu visitei muitos lugares bonitos, muitos lugares suntuosos. Mas no Brasil nós temos uma expressão, eu tenho vista alta. Sabe o que eu quero? Eu quero é o céu. Eu não me contento com pouco. O ouro desse mundo, eu quero é o céu. Uma última coisa para você pensar. Você já raciocinou que felicidade nesse mundo é sempre sinônimo de alívio? Nossa felicidade é tão contaminada que a gente precisa do mal para ser feliz. Como assim, pastor? Eu explico. Quando é que a comida está saborosíssima? Quando você está com fome. Se você não experimentar a fome, você não sabe o que é a agradabilidade de uma comida. Quando é que o líquido, a água está deliciosa? Quando você está com sede. Quando é que você abraça com mais fervor um ente querido? Quando experimentou a saudade. Quando é que o colchão está mais gostoso? Quando você está cansado. Ninguém sabe o que é felicidade pura. Felicidade sem um antecedente de angústia para poder sentir aliviado. No céu, eu vou ter felicidade pura. Descansar sem estar cansado. Comer sem ter fome. Viver todo dia sem medo de ser feliz. Sabem qual é o meu maior sonho? Orar de olhos abertos. Já parou para pensar nisso? Orar de olhos abertos. Porque tudo em redor vai ser celestial. E eu vou para lá. Não porque eu sou bom, pelo contrário. Mas porque eu confio no sangue de Jesus. E eu convido você a fazer esse pacto comigo. De ir para o céu com Jesus. Já que eu terminei falando da porta, imagine aquele abraço que você vai dar em Cristo um dia. Ah, irmãos, vai valer qualquer coisa. Que Ele arranque tudo de mim. Mas eu faço qualquer coisa por aquele abraço. Espero que essa seja a certeza da sua vida também. Não interessa se você é europeu, se você é africano, se é latino-americano, você é gente como eu. E é de você que Deus ama, que Deus gosta, é você que Ele ama. Eu faço qualquer coisa por aquele abraço ali. Qualquer coisa. Me matem, eu quero aquele abraço. E eu vou ter aquele abraço um dia. Eu tenho certeza, o meu Deus não vai falhar comigo. Ele está à porta e bate. E amanhã, vamos a uma ceia. Estavam com menos perguntas, com menos questionamento que nós, que viemos para cá com o estômago cheio, com a conta bancária talvez não estourando de euros, mas também assim, equilibrada. É interessante. Por que essas pessoas que tinham tantos motivos para questionar a Deus, têm pouco questionamento? E nós que estamos cercados de bênçãos, vivemos perguntando, por que, Senhor? Me deu vergonha. O nosso problema é que nós temos demais. Estamos com overdose de bênção. Você sabe que o remédio certo na dose errada virou overdose. Às vezes nós temos uma overdose. Eu quero mostrar para os irmãos alguma coisa aqui. Pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, e senta-se à mesa com a gente.
Espírito Santo. Amém. O que nós acabamos de ver é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele esteve aqui entre nós. As suas últimas palavras aos discípulos foram as seguintes. Estão em Mateus, o capítulo 28, os versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não tenho Bíblia. O que você queria pedir para os irmãos brasileiros? Quero Bíblia, inário e conflitos. Mostra o que você tem nas costas aí. O que está nas suas costas? Meu filho, meu bebê. E para onde vocês estão indo agora? Vamos ao batismo. E é quanto tempo daqui até lá? Daqui a 30 minutos. Daqui a 30 minutos caminhando, e já estamos caminhando há uns 15 minutos. Sim, sim, sim. Não é isso? Sim, daqui a nada vamos chegar. Então peça aos irmãos brasileiros, o que a gente precisa aqui? Quero inário, conflito e manual da igreja, assim como inário. Tá bom. Onde é que está a frieza europeia quando os ingleses estão torcendo pelo time deles? Lá não tem frieza. Aí todo mundo vibra, grita, gol. E se ganham do Brasil, que é considerado um grande país na área do futebol, aí a alegria é dobrada. Para tudo. Eu vi na Copa do Mundo agora os jovens saindo com cornetas na mão, gritando o nome do seu país, numa festa até bonita por causa do futebol. Eu pergunto aos irmãos, onde é que estava a frieza europeia ali? Será que realmente é uma questão cultural? Ou porque nós estamos adorando o Deus que nos apraz, segundo o sermão que eu fiz aqui no sábado? Eu quero ler com vocês uma mensagem muito dura de Deus para a igreja que envolve a todos nós. Não entendam, irmãos, que essa mensagem aqui é uma chicotada. Ela vale para todo mundo, a começar pelo pregador dessa noite. E há anjos anotando a sinceridade ou hipocrisia das minhas palavras.
É a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. É a mensagem de Cristo à igreja dos últimos tempos, a igreja remanescente, a igreja do século 21. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino aos que amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Estes são os restos de um teatro romano que está na cidade de Mérida, na Espanha. Aqui vários espetáculos ocorreram para entreter o povo daquela ocasião. Havia uma mistura muito grande entre arte, riqueza e religião. Exatamente onde eu estou ficava o Sacrarium, um local onde, a partir do 2º século depois de Cristo, a figura do imperador era adorada como um deus. Religião, riqueza, poder. Isto nos faz lembrar a mensagem especial que o apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu à igreja de Laodiceia. Um grupo de cristãos que, inspirado ou quem sabe vislumbrado no poder e na glória de Roma, misturou a fidelidade a Cristo com a fidelidade ao imperador. Eles se achavam ricos, poderosos, abastados, de nada tendo falta, mas eram espiritualmente pobres, cegos e nus. A mensagem à Laodiceia reflete para nós a própria imagem do cristianismo moderno. Às vezes nos sentimos ricos, poderosos, mas carecemos da graça de Cristo. Portanto, devemos refletir, com a mensagem de Laodiceia, quais são os nossos erros e qual o nosso papel no final da história deste mundo. Irmãos, o tema que eu tenho nesta noite, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, é uma mensagem à igreja de Laodiceia. O que nós podemos aprender sobre Laodiceia a partir da Bíblia, a partir da arqueologia? Mas, de antemão, eu gostaria de passar alguma coisa com os irmãos de uma experiência que marcou muito o meu ministério na África. Eu já havia mencionado aqui durante as reuniões que eu ia falar um pouquinho da África. Há várias pessoas da África aqui, de Angola, acredito que de outros países da África também. Eu tive a oportunidade de pregar no Sudão e em Moçambique. E eu escolhi justamente deixar para hoje mostrar alguma coisa para os irmãos, porque quando eu voltei da África lá para o nosso colégio, eu mostrei isso para os irmãos e muita gente nem sabia que havia condições, às vezes, com tanta pobreza assim. Olha que eu moro num país que tem muita pobreza. E eu falei lá no NASP assim, irmãos, eu acredito que o problema é que, às vezes, nós temos demais. Nós temos demais. Você sabe que ter as coisas é uma bênção, mas junto com a bênção vem também a responsabilidade. E sempre nesse mundo não dá para ganhar em tudo. Você ganha por um lado, mas perde por outro. Sempre é assim, nesse mundo sempre é assim. Não se dá para ganhar em tudo. Sempre que você ganha por um lado, se perde por outro.
No Brasil nós temos a felicidade, já mostrei para vocês o vídeo, de ter muitos adventistas. Só a igreja da qual eu sou membro tem 2.500 membros. Então dá para vocês terem uma noção, 2.500 membros reunindo todo sábado numa igreja. A princípio muita gente fala, que bênção, que maravilha, tanto adventista assim, mas por outro lado, às vezes ser membro de uma igreja tão grande, tanto é que eu passo 4 ou 5 sábados do ano na minha igreja, eu estou sempre pregando. Ser membro de uma igreja grande como esta, o que acontece? Às vezes uma pessoa que numa igreja menor podia ser um primeiro ancião, um diretor de escola sabatina, numa igreja grande como esta, se limita a assistir o culto e ir embora para casa. E nada mais. E nem conhecer direito quem está do lado dele. E às vezes nós ficamos um pouco ignorantes por causa da nossa riqueza, da nossa cultura, das coisas que nós temos. Nós não paramos para perceber o que é a necessidade. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho, para, quem sabe, fazer brilhar um pouco o senso missionário de alguns, valorizar, quem sabe, um pouco a vida que alguns têm. E, por favor, eu sei que há muitos africanos aqui, não é de modo nenhum pejorativo o que eu vou fazer em relação à África. Eu vou mostrar, pelo contrário, a sede desse povo pelo Evangelho. Quando eu preguei no Sudão, uma coisa me chamou a atenção. Vocês sabem, sermão traduzido demora o dobro do tempo. Eu pregava em inglês e um irmão traduzia para o árabe. Um árabe sudanês, um dialeto árabe sudanês que eles usam lá. Eles me deram o púlpito. No Brasil, geralmente, você começa a pregar, o horário é um pouquinho diferente daqui. No Brasil, o horário do culto é mais ou menos por volta de 11 horas. Os brasileiros sabem disso. Por volta de mais ou menos 11 horas, você já começa a pregar. E se o sermão demora, se começa a passar 15 para meio-dia, o pessoal já vai ficando incomodado. Eu até no sábado passado contei a história de uma igreja lá em Minas Gerais, que eu fui pregar, e o irmão falou, pode pregar a hora que você quiser, pastor, mas 11h30 os irmãos saem. Porque eles tinham que pegar o comboio, e saíam mesmo. Lá no Sudão, deram-me o microfone para começar a pregar 12h10. Nunca vi o povo cantar tanto. Aliás, uma coisa que eu gostaria de saber, por que nós não cantamos aqui, viu? Nós vamos cantar mais, irmãos, glorificar o nome de Deus, cantar. Olha, vou contar um segredinho para vocês. Vocês compram muito CD de brasileiro aqui, mas saibam que os portugueses, quando cantam, fazem sucesso no Brasil. Mesmo fora da igreja. Pergunte no Brasil sobre Roberto Leal, todo mundo conhece. Até quem não é da geração de Roberto Leal. Está vendo? Então vamos cantar, vamos botar a voz para cantar a Deus. E eles cantavam. Eu não sabia falar nada de árabe e eu conseguia, de tanto repetirem ali, cantar algumas coisas com eles. Bom, 12h10 eu comecei a pregar. Pensei, Senhor, não vai ficar ninguém. Repito, sermão traduzido, dobro do tempo. Que se você se programa para falar 20 minutos, com o tradutor viram 40, porque cada frase sua ele tem que traduzir. Eu cortei o meu sermão como podia. Preguei até 12h40. Com tradução, então eu preguei pouco. 12h40, eu desci, cantaram mais um hino, eu fui despedir dos irmãos à porta da igreja. Muitos irmãos descalços, com condições muito pobres. O tradutor me cumprimentou e ficou do lado. Depois chegou a segunda pessoa, cumprimentou a nós dois e ficou do lado. Passou o outro, cumprimentou os três e ficou do lado. Eu achei interessante, todo mundo que ia passando ia cumprimentando, todo mundo. Havia uma média de quase 200 pessoas ali naquela igreja. Depois ficou aquela fila imensa. Falei, puxa, eu vou levar isso para o Brasil. Embora com 2.500 membros é meio complicado, mas depois que terminaram de cumprimentar, voltou todo mundo para dentro da igreja. Voltaram para dentro da igreja. Eu fiz a mesma cara. O estômago estava colado nas costas. Eu não havia tomado o pequeno almoço, não havia tido o pequeno almoço. O estômago estava colado aqui. Imagina a fome. E eu não entendi. E eles voltaram e começaram a se ajeitar nos bancos de novo e abrir as Bíblias. E eu perguntei, e curioso, se havia 10 pessoas com Bíblia ali, era muito. Uns 2 inários. E eu perguntei, o que vai ter agora? E o tradutor todo contente, agora, pastor, eu estudo de Daniel. Estude Daniel. Havia um médico da Adra que estava ali. E o médico, ele era australiano, ele me explicou, não, fique tranquilo,
Michael Ree, o nome dele. Eu também assustei quando eu vim para cá. Aqui, mais da metade da igreja que te assistiu hoje de manhã são pessoas refugiadas do sul do país, onde é proibido ter o cristianismo. E muitos são ex-escravos, porque vocês sabem que o Sudão ainda tem um regime de escravagismo no sul do país, e eles sofrem muitos. E muitos fugiram do sul para Khartoum, a capital, e estão tendo pela primeira vez na vida a oportunidade de ouvir um sermão em paz. E eles amam tanto a igreja que não querem ir embora. Irmãos, aqueles irmãos ficaram na igreja até 4 horas da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, os mais velhos saíram e os jovens ficaram ainda e pediram uma palestra minha. E quando eu terminava a palestra às vezes que eu demorava 40 minutos, acabou, não tem mais nada que você pode falar para a gente? Fale outra coisa. Eu nunca preguei tanto na minha vida. A sede daqueles irmãos pelo Evangelho. E curioso, eles tinham todos os motivos para questionar a Deus, passando fome, passando necessidade, num governo que oprime, não tendo liberdade religiosa. Eles tinham todos os motivos para questionar a Deus e não querer saber de Deus. E, no entanto, ali lugar para corrida de cavalos, sobraram apenas algumas arquibancadas e a arena, que era muito semelhante àquela que havia em Roma, capital. Uma outra igual foi construída em Laodiceia. Esse desenho aqui é do de Roma. Um idêntico havia em Laodiceia, do mesmo tamanho. Então vocês veem, a cidade se rivalizava, mesmo depois de Antíoco, ela continuou crescendo. Eu já estou agora no período romano. Ela rivalizava com a capital do império. Os imperadores amavam ir ali. Era uma grande metrópole. Ela tinha portas suntuosas, restos, então, como eu falei com vocês, de teatros, de colunas. Esse é um dos caminhos de Laodiceia. E uma maquete de como eram as casas dos ricos ali. As casas eram muito lindas e costumavam ter uma peculiaridade. Laodiceia tinha o costume, os arquitetos, de construir no centro das casas chafariz. É um emblema. Portugal não tem o galo como emblema, aquele galinho. Sempre que a gente sabe alguma coisa de Portugal, é aquele galinho. Não é um dos emblemas de Portugal, não é aquele galo? Eu não sei a história, mas... Exatamente, aquele galo é um dos emblemas de Portugal. Um dos emblemas de Laodiceia era o chafariz. Havia chafariz por todo lado. Por todo lado. As casas construíam chafariz no meio. Também os quartos eram muito bem sofisticados, tinha uma cultura greco-romana tremenda. E eles continuavam religiosos. Esse aqui é o interessante. Eles não pararam com a religião antiga deles, continuaram religiosos. Só que agora completamente vendidos. Era uma cidade de ricos, como eu falei com vocês. Ali estão os restos de alguns dos aquedutos principais da cidade. Eles abasteciam a cidade por completo, mas tinham que trazer água de muito longe. Sabem por quê? A Laodiceia ficava no Vale do Licos. E a região ali é uma região muito cheia de enxofre, o que faz com que a água fique salgada, saloba e morna. É uma região vulcânica. Estão vendo aqui um dos canais d'água da época? Estão vendo uma espécie de um pó branco aqui? Isto é resto de sal. A água era terrivelmente salgada e morna. Não prestava para beber. O que eles fizeram? Para trazer água potável, eles construíram esses dutos que puxavam água de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então a água para beber vinha de longe, porque a água da região, do lençol freático da região, só servia para ornamentar o chafariz. E por falar em... Aqui estão os aquedutos, que traziam água, mas que não prestava para beber. Esses eram os aquedutos que puxavam água potável de longe. Então, repito, a água potável para beber vinha de quilômetros e quilômetros de distância. A água do lençol freático local só servia para ornamentar o chafariz. Aqui estão as ruas das avenidas, onde haviam os malls, os shoppings. E por falar em chafariz, eu tenho aí a representação de um outro chafariz típico dos que havia em Laodiceia. Havia uma brincadeira que os laodicenses faziam com as pessoas. Quando chegava alguém ali com um intenso calor, via água cristalina saindo do chafariz e não sabia, era um turista. Na sede, o que ele fazia? Ia beber.
Quando ele pegava a água que ele colocava na boca, ele cuspia imediatamente, aquilo dava uma ânsia de vômito tremenda nele, que era como se estivesse bebendo água do mar. E as pessoas riam com aquilo. E virou, na época do primeiro século, uma anedota dizer, ele foi enganado pelas águas de Laodiceia. Bonitas, límpidas, cristalinas, mas não prestavam para beber. Eram mornas, salgadas. Entendem por que Cristo fala na carta, tu és morno? Quem deras fosse quente ou frio, mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. João, inspirado por Cristo, pegou um elemento que havia lá em Laodiceia, literal, histórico, e transformou em símbolo para colocar os cristãos para refletirem. As águas de Laodiceia. Veja a quantidade de sal. Realmente era uma água que não prestava para beber. Agora é curioso, o mesmo sal que contaminava a água, o mesmo enxofre e sal que contaminavam a água, era uma matéria-prima para fazer uma coisa, colírio. Esse frasco aqui é um frasco com um pequeno colírio encontrado em Laodiceia. Havia dois tipos de colírio. Havia um colírio que era como um óleo, um azeite, tipo o azeite de oliva, que a pessoa pingava nos olhos e lavava os olhos. E era desse tipo de jarrinho. E havia um outro colírio que era como se fosse uma pasta, um creme. E o lugar na Ásia que fabricava esses colírios a partir da matéria-prima local era Laodiceia. Olha aqui uma coisa interessante que encontraram na Inglaterra. Encontraram uma latinha com uma espécie de cosmético ou pomada para as vistas, que deduzem ter vindo de Laodiceia. Foi importada de Laodiceia para cá, e encontraram isso há uns 4 anos. E o que chamou a atenção dos arqueólogos quando a encontraram, é que ela ainda tinha na tampa, é lógico que agora o creme estava endurecido, a marca dos dedos da última vez que alguém usou. Importação de Laodiceia. Olha que curioso isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a maior especialização de Laodiceia. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Um homem, um outro sentado, e o que ele está fazendo? Examinando os olhos do outro. Não é isso? É um médico oculista, ou oftalmologista. Laodiceia tinha a maior escola de oftalmologia de toda a Ásia Menor. Todos os grandes especialistas em olhos, quando queriam ter estudos mais graduados, iam para Laodiceia. E ela fabricava o colírio. Agora é interessante a ironia de Cristo. A cidade que tinha a faculdade de oftalmologia, a cidade que tinha o colírio, ele fala, você é cega. Eu aconselho que você compre de mim colírio para você poder enxergar. Uma cidade rica, ele chama de pobre. Uma cidade que tem águas bonitas, ele fala, você é morna como as suas águas. Uma cidade que tinha uma escola de oftalmologia, ele fala que ela era cega. E mais, Laodiceia tinha um grupo de cabras e ovelhas que tinha uma lã negra, muito especial, que fazia um tipo de tecido também muito especial, que era espalhado pelo redor do mundo. Para fazer uma comparação, hoje as grandes grifes mundiais vêm de Milão, Paris, são essas cidades geralmente que ditam a moda mundial. Milão, Paris, são essas cidades. Na época era Laodiceia. As pessoas da corte queriam saber qual era a última moda em Laodiceia, especialmente as mulheres. E aqui eu tenho algumas das roupas, um estilo greco-romano, que eram confeccionadas em Laodiceia. É lógico que essas roupas são modernas, isso é cópia, é réplica, mas feitas a partir de desenhos, de pinturas, do que as pessoas tinham em Laodiceia. Então era mais ou menos assim que as jovens senhoras de Laodiceia vestiam. E era uma moda, produtora de tecido. E Jesus fala, você está nua, pobre, cego e nu. E a arrogância de Laodiceia? Que arrogância! Uma tremenda arrogância em meio ao caos. Nos anos 60 depois de Cristo, houve uma série de terremotos
de maior ou menor abalo sísmico, que danificaram toda a região ali do Vale do Licos. E Laodiceia foi tremendamente arrasada. O terremoto acabou com a cidade. Mais de 70% dos seus prédios vieram abaixo, foi uma perda quase total. O imperador de Roma mandou um comissário, alguém, uma equipa, em cada cidade atingida pelo terremoto, para oferecer ajuda imperial. E quando eles chegaram à porta, aos grandes portais da cidade de Laodiceia, o rei de Laodiceia nem foi recebê-los, mandou um emissário lá na porta falar com eles: escuta, vocês estão querendo nos ofender? Como? Vocês estão arrasados, viemos trazer a ajuda imperial, não precisamos da ajuda do imperador. Diga para ele que nós temos pessoas ricas o bastante na nossa cidade para reconstruir sem precisar de esmolas. Isso passou na história romana, ficou uma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica com sua Bíblia aberta, por favor. É muito curioso que eu não sei quanto custa um lanche no McDonald's. 5 euros. 5 euros dados no McDonald's parecem tão pouco. Ou quem sabe 10 euros, nós nunca vamos sozinhos. 10 euros no McDonald's significam tão pouco. Mas 1 euro para ajudar num programa do evangelismo é tanto dinheiro. Se está passando um programa interessante na TV, o noticiário, a novela brasileira, qualquer coisa, e o menino faz qualquer coisa, cala a boca, está na novela, cala esse menino. Mas se está na hora do sermão, deixa o menino à vontade. E ai do pregador se mostra. Não estou jogando indireta para ninguém, estou falando de coisas que eu já vi em vários lugares. E ai do pregador se faz pelo menos um trejeito de 2 horas no entretenimento de um filme, parecem 5 minutos. 5 minutos a mais na igreja parece uma eternidade. E é irônico que mesmo com tanta dificuldade, tanta inversão de valores, nós ainda dissemos que queremos ir para o céu. Irmãos, eu vou contar para vocês arqueologicamente as origens da cidade de Laodiceia e qual mensagem a gente pode pegar. Em primeiro lugar, Laodiceia, vocês sabem, é uma das igrejas, uma das cidades que está aqui na Ásia Menor, atual Turquia, e que tinha um centro cristão na época de João e recebeu uma carta. Eu vou mostrar para vocês quem fundou a cidade. Esta é a moeda que traz o rosto do homem que fundou a cidade de Laodiceia. O seu nome, Antíoco Epifânio Teos, ou Antíoco Teos II. Ele fundou várias cidades que ele ia conquistando. Na verdade, algumas cidades já existiam. Ele só as reformou e mudou o nome dele. E ele tinha uma mulher, uma esposa, chamada Laodice. Ela aparece aqui no fundo, olha. Laodice. Laodice era a mulher de Antíoco. Feia, né? Mas ele a amava. A amava tanto que ele pegava a cidade que ele conquistava e, se a cidade era grande e promissora, ele trocava o nome da cidade e colocava o nome de Laodiceia em homenagem a Laodice, a sua esposa. Entenderam? Tanto é que nós já encontramos 5 cidades chamadas Laodiceia. Na Índia, tem os restos de uma cidade que Antíoco conquistou, chamada Laodiceia. Mas aquela Laodiceia que João enviou a carta é a que está na Ásia Menor. Então, repetindo, aqui está Laodice com seus 2 filhos, Eucrátides e Helióclis, que está aqui. São os 2 filhos dela, o rosto da mãe aparece no fundo, e foi esta mulher que recebeu o nome, que a cidade recebeu o nome em sua homenagem. Antes de Antíoco chegar ali, o nome daquela cidade da Ásia Menor era Dióspolis. Dióspolis, cidade de Deus, ou cidade de Zeus. Ele chegou, conquistou a cidade e, para homenagear a sua esposa, trocou o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia. Dióspolis significa cidade de Deus. Agora, Antíoco parece muito com o anticristo. Ele não é o anticristo. Vocês viram no trimensário que o anticristo é um outro poder romano que ia surgir depois. Mas Antíoco lembra em alguma coisa o inimigo do povo de Deus. O nome Antíoco II Teos. Anti, contra. Teos, Deus.
contra Deus, o opositor de Deus, ou o Deus da oposição. Agora, como ele fez para convencer a cidade a trocar o nome de Dióspolis para Laodiceia? Ele usou de ditadura ou sedução? A princípio foi ditadura, mas ele percebeu que o povo preferia morrer a trocar o nome da cidade e a religião. Então o que ele fez? Ele começou a seduzir a cidade. Uma coisa curiosa, a palavra Laodiceia, Laos significa povo, de onde vem a palavra leigo, povo, Laos. Dikaios significa julgamento. Laodiceia, você pode traduzir de duas maneiras: julgamento do povo ou o povo que julga. Perceberam? A cidade que antes se chamava Cidade de Deus passou a ser a cidade do povo que julga. O que significa isso, o povo que julga? Agora quem dita as regras não é mais Deus, é o povo, é a cultura popular, é como o povo acha, é o que vota a maioria, é o que o povo decide, é para o bem do povo. Vamos agora alcançar o povo do jeito que o povo é o cliente, é o povo que julga. Vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus, mas há tempo sabemos que a voz do povo muitas vezes é a voz da ignorância. A voz do povo pediu Barrabás ao invés de Jesus. A voz do povo acabou pensou que estava matando o próprio Deus da Revolução Francesa, quando na verdade estavam matando a si mesmos. A voz do povo é a voz da ignorância muitas vezes. Será que não aconteceu isso com o cristianismo hoje? O cristianismo aos poucos tem deixado de ser Dióspolis, cidade de Deus, para se tornar Laodiceia, cidade do povo que julga. Ah, pastor, mas é melhor assim, porque o povo é assim, o povo não aceita. O povo é assim, a gente tem que respeitar o povo, vamos acompanhar o povo, se fizer desse jeito o povo não vai gostar. Aí agora o gosto não é mais de Deus, o gosto é do povo, é o povo agora que decide. Bem, vamos visitar as ruínas de Laodiceia. Se você for à Turquia, lá em cima daquela montanha está o que sobrou da antiga cidade de Laodiceia. Antíoco começou a conquistar a cidade pela sedução. Ele começou a fazer ampliações e reformas e colocar a cidade como uma das maiores metrópoles da Ásia Menor de todos os tempos. Começou a atrair para ali pessoas ricas e Dióspolis, que agora se tornara Laodiceia, começou a se tornar de uma pequena vila a uma promissora e cada vez mais progressiva cidade, uma metrópole, uma verdadeira Nova York daqueles tempos. Vejam os restos das casas dos ricos da ocasião. Hoje são pedras, mas no passado, isto aí eram mansões, cada uma mais linda do que a outra. Hoje, o que eram antigos palácios, mansões, é um terreno praticamente abandonado, alguns turistas vão ali, e cordeiros, ovelhas ficam ali pastando nas ruínas da antiga Laodiceia. Que curioso, você já parou para imaginar a possibilidade de um dia os sítios mais caros de Lisboa virarem pasto para ovelha? E abandonado? Talvez não teremos tempo para acontecer com Lisboa, com São Paulo, com Nova York, o que aconteceu com Laodiceia. Mas durante o milênio, vai virar caminhada para Satanás ficar andando por aí. Um dia foi uma cidade promissora. Este é o anfiteatro de Laodiceia. Havia dois ali que Antíoco construiu. Um com capacidade para 5.000 pessoas. E um outro maior com capacidade para 25.000 pessoas. Imagina um estádio naquela época com capacidade para 25.000 pessoas. Enorme. Eu fiz uma coisa. Eu consegui um desenho de os anfiteatros romanos não são muito diferentes. Nós tivemos a oportunidade de ir aqui a Mérida, há um anfiteatro romano ali em Mérida, a outro em Clúnia. Eles são mais ou menos o mesmo padrão arquitetônico. Depois de Antíoco vieram aperfeiçoamentos romanos ali, eu esqueci de mencionar isso. E o anfiteatro foi tomando a cara, a forma dos anfiteatros romanos. Eu esqueci de mencionar isso. Ele era mais ou menos assim na época. Então vou voltar aqui à foto. Hoje ele está assim. Estão vendo a arquibancada aqui? Praticamente não sobrou nada, só a arquibancada do anfiteatro de Laodiceia. Naquele tempo, olha como ele era lindo. Imagine isso aqui repleto de pessoas vendo os espetáculos. Parece muito com o de Mérida. Parece muito com o que está aqui em Mérida.
Imagina isso cheio de pessoas, 25 mil pessoas assistindo espetáculos ali, se entretendo com a arte circense, adorando os deuses e agora ficando felizes e até orgulhosos por não ser mais cidadãos de uma vila pequena chamada Dióspolis, mas da grande metrópole de Laodiceia. A cidade do povo que julga, o povo que decide o que é bom, o que é melhor. Não é mais assim, diz o Senhor, é assim diz o povo, assim diz a minha experiência, assim diz a minha razão, assim diz o meu questionamento. Era lindo isso mesmo. Só o que no passado era assim, hoje é isso aqui. Tudo em vão. Vaidade, vaidade, porque tudo é vaidade. Havia também, isso foi construído depois de Antíoco, havia um hipódromo, coisa muito desagradável, porque passou como sendo a arrogância dos laodicenses, o orgulho dos laodicenses, que acabaram fazendo uma desfeita ao imperador, por não aceitarem a ajuda do imperador, porque eles diziam ter dinheiro bastante para se reconstruir sem necessitar de ajuda. Entendem agora por que Cristo escolhe justamente essa cidade para representar o cristianismo final? Você acha que é rico, mas você é pobre. Você acha que tem muito roupa, porque você produz roupa, você está nua. Você acha que enxerga muito bem por causa do óleo, do azeite que você produz aí, do colírio? Eu aconselho que você compre o colírio de mim, porque você está cega. Esta é a realidade de hoje. Realmente aquela cidade parecia rica. Só para vocês terem uma noção, Polemo era um homem tão rico, um dos ricos da cidade, ele era tão rico, que ele tinha lastro para fabricar uma moeda própria. Ele tinha lastro em metal, em prata e ouro, para fazer uma moeda para si. Ele foi convidado certa vez pelos senadores para ser um imperador em Roma e ele não quis. Naquelas brigas ali, não é? Quem seria? Ele foi convidado, Polemo. Ele sozinho construiu um anfiteatro e algumas coisas mais. O que aconteceu à igreja de Laodiceia? Será que eles atenderam ao apelo de João? A história parece dizer que sim, porque muitos cristãos ali acabaram sendo martirizados. Este é o local onde alguns acreditam seriam os restos da igreja cristã ali do 2º século. E havia até um bispo da igreja chamado Sagares, que morreu martirizado. Então a história indica que parece que os membros da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia literal, aceitaram a mensagem de João. Agora, e quanto à Laodiceia de hoje? Eu quero terminar esse sermão mostrando algumas coisas para os irmãos pensarem. Se você analisar as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, você vai perceber que em cada uma delas há uma mensagem de Cristo alusiva à sua volta a este mundo. Os versículos estão aqui. Para a cidade de Éfeso, Jesus disse assim: arrepende-te, senão, e se não, venho a ti. Ele está falando, eu vou voltar. Ele vem. Cidade de Esmirna, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cidade de Pérgamo, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora. Tiatira, conservai o que tendes, até que eu venha. Sardes, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Filadélfia, venho sem demora. E Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Qual a diferença? Nos outros ele vem. Laodiceia, estou à porta e bato. Eu quero contar uma história final para vocês. Eu quero contar uma história e uma curiosidade, e com isso nós encerramos a nossa meditação, para vocês pensarem em casa e eu também. Na Bélgica, no século XVIII, havia uma cidade muito pequena, uma vila, muito pequena. Ela tinha um costume inusitado. Durante o dia, os seus moradores deixavam as casas na vila, andavam a pé uma média de 5 a 8 quilômetros para trabalhar numa lavoura que havia ali. Eles não construíram a cidade perto da lavoura por qualquer razão que eu desconheço, então tinham esse costume. De dia, acordavam bem cedo,
saíam com as enxadas, com as ferramentas no ombro e iam para a lavoura. E trabalhavam lá o dia inteiro. À noite, voltavam para casa, dormiam e no outro dia, de novo, saíam bem cedo e iam para a lavoura. Parênteses, esta é uma história verdadeira. Não é lenda, é uma história legítima. Fechei parênteses. Um dia, a rotina da cidade mudou. Mudou-se para ali um circo, desses circos itinerantes que ficam passando de lugar em lugar e ficam um tempo em determinado local. O circo foi aquele sítio e à noite as pessoas agora tinham o entretenimento de assistir no sítio uma dupla de palhaços que fazia todos rirem muito. Eles tinham uma pequena carroça, uma pequena barraca e faziam entretenimento e o povo ria. Agora, a rotina da cidade era a seguinte, 2 pontos. De manhã cedinha, todos acordavam e iam para a lavoura. Mais ou menos 8 quilômetros, alguma coisa assim, da casa. 5 quilômetros, alguma coisa assim. À noite voltavam, assistiam os palhaços no circo e depois de rirem bastante, iam trocar de roupa, dormir e no outro dia começar tudo de novo. Entenderam a rotina? Um belo dia, era verão, o mato estava seco, de fácil combustão. Os palhaços estavam dentro da carroça, se aprontando para o espetáculo, colocando a peruca, aquele nariz de palhaço, aquela roupa com aquele sapato enorme, aquela gravata colorida, vestindo toda aquela roupa. Eles começavam a vestir-se bastante cedo, porque demorava para colocar toda aquela roupa. O povo estava onde? Vamos ver se vocês... Onde o povo estava? No campo, na lavoura. De repente, um palhaço virou para o outro e falou: você está sentindo o cheiro de queimado? O outro: estou. E quando olharam pela janelinha, estava pegando fogo no mato em volta da cidade. Como eu falei, o capim estava seco. Está pegando fogo. O fogo está se alastrando. O fogo vai chegar aqui em pouco tempo. Vamos apagar esse fogo. Só nós dois não conseguimos. A gente tem que pedir ajuda para o povo. Então vamos correr, pedir ajuda para o povo antes que seja tarde demais. E um começou a tirar a roupa, o outro: não dá tempo de tirar a roupa. Vamos assim mesmo. E lá foram. Os 2 palhaços correndo estrada fora, desesperados, para avisar o povo que a cidade estava pegando fogo. E lá estava o povo trabalhando. Quando lá ao longe, no meio da estrada, 2 palhaços surgem, pulando, gritando: corram, a cidade está pegando fogo! Corram, a cidade está pegando fogo! Repito, esta é uma história verdadeira. O que vocês acham que aconteceu? O povo não acreditou e começou a rir. E riam cada vez mais. E quanto mais os palhaços pulavam e gesticulavam e faziam bocas, mais o povo ria. Colocavam a mão na barriga de tanto rir. Era engraçado, muito engraçado. O fogo se alastrou, a perda foi total. Aqueles camponeses perderam tudo o que tinham e até os palhaços perderam a sua carroça com todos os seus apetrechos circenses. O mestre, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório: que vos parece? Irmãos, eu também pergunto: o que vos parece? Onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Pense bem, porque todas as vezes que eu prego a mensagem verdadeira, mas não vivo como alguém que acredita naquilo, eu pareço um palhaço com a mensagem certa. Eu falo para o mundo: Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como alguém que está esperando a volta de Cristo. Eu pareço um palhaço contando uma piada. O mundo dá risadas. Eu falo que eu sou adventista do 7º dia, mas eu não vivo como alguém que ama essa igreja, que ama esse ministério, que ama isso aqui, nada. Eu pareço um palhaço com a mensagem verdadeira. O mundo está acabando. Eu já mostrei. Pena que eu não tenho condições de fazer para vocês uma palestra que eu tenho sobre o fim dos tempos. Não é para criar alarme. Não sou alarmista. Pena que eu não tenho condições de fazer essa palestra. Mas vocês são bem cultos. Deem uma olhada em como está o estado do mundo. Mesmo que eu não fosse adventista, eu já seria obrigado a acreditar no fim do mundo.
O mundo está acabando. O fogo está chegando. E nós estamos avisando o mundo. Quando avisamos? E eles estão dando gargalhadas. Eu não quero, irmãos, ser um palhaço com a mensagem certa. Não queira também. E uma última coisa. Eu disse que era uma história e uma curiosidade. Jesus termina a mensagem de Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato.